Se você gosta do Jota, conheça agora o Jota Pro. Informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. Jota Pro. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais. Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. Estamos de volta depois de umas férias um pouco mais longas do que o planejado. No episódio de hoje, claro, o assunto é a prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes na terça-feira, no inquérito aberto pelo próprio STF em 2019 para investigar os ataques ao tribunal e a proliferação de fake news. Daniel Silveira gravou e divulgou nas redes sociais um vídeo de aproximadamente 19 minutos com ataques, com xingamentos, acusações contra os ministros do Supremo. E nesse vídeo ele também defende a cassação dos juízes do tribunal, lembrando do ato institucional número 5, que cassou 3 ministros em 69. Na quarta-feira, quando esse assunto foi levado ao plenário, em apenas 40 minutos de julgamento, a decisão foi confirmada por unanimidade pelo plenário. Vale a ênfase aqui no placar, unanimidade. Mesmo o ministro Marco Aurélio, que julgou no passado ser irregular o inquérito das fake news, votou pela confirmação da prisão e ainda elogiou a atuação do ministro Alexandre de Moraes. A Câmara ficou dividida no primeiro momento sobre como se posicionar. Inicialmente, o clima entre os deputados era de levar a decisão do ministro Alexandre de Moraes a plenário e derrubá-la, como permite a Constituição e como já referendado, inclusive, pelo Supremo, né? Os parlamentares classificavam essa decisão como preocupante, como excessiva, como um precedente perigoso, mas depois o clima foi virando e o que se agravou com a unanimidade do Supremo, e agora a Câmara deve confirmar a prisão de Daniel Silveira. Esse caso levanta inúmeras questões, por exemplo, sobre o limite da liberdade de expressão dos parlamentares, ressuscita as críticas ao inquérito das fake news, levanta dúvidas sobre a regularidade da prisão em flagrante, sobre a imunidade parlamentar e, como cereja do bolo, deixa também um questionamento. Será que a Lei de Segurança Nacional de 83 está de acordo com a Constituição de 88? Nosso time completo: Juliana Cesário Alvim da UFMG, Tomás Pereira da FGV Direito Rio e Diego Werneck do INSPER. E eu queria aqui lembrar, gente, que o estopim dessa celeuma foi, vejam só, a declaração do ministro Edson Fachin sobre um trecho da entrevista concedida pelo general Vilas Boas ao CPDOC da FGV, né, no livro sobre um depoimento dele, dando detalhes daquela mensagem que ele, Vilas Boas, publicou nas redes sociais na véspera do julgamento do habeas corpus do Lula. E naquela época, quem reagiu no plenário do Supremo à altura da ameaça feita pelo Vilas Boas, dizendo que o Exército e as Forças Armadas estavam atentas àquela decisão, foi o ministro Celso de Mello. E Fachin, que era o relator do habeas corpus e que ia votar pela manutenção da prisão, não se manifestou naquele momento. Só foi fazer isso agora, quando essa entrevista foi publicada em livro. Ele soltou a nota dizendo que era, abre aspas, intolerável, inaceitável qualquer forma ou modo de pressão sobre o Poder Judiciário. E foi essa manifestação que levou o deputado Daniel Silveira a gravar esse vídeo. Então eu queria começar, são inúmeros pontos aqui para a gente tratar, e eu queria começar ouvindo o Diego sobre que destaque que ele faz desse caso, o que ele aponta como preocupante ou interessante desse debate. Felipe, Juliana, Tomás, bom ver vocês de novo. Felipe, eu vou começar, acho que chamando a atenção de um ponto que a gente não vai discutir, porque me parece uma maneira errada de encaminhar esse debate. Eu acho que a Juliana e o Tomás e você concordam. Isso não é uma discussão sobre a proposição geral, se a liberdade de expressão tem que ter limite num Estado democrático, se há coisas que não podem ser ditas, se há coisas que são perigosas para a democracia, se forem ditas de forma reiterada. Esse não é o nosso debate, né? E eu acho que não. O ponto é que, mesmo quem concorda com isso em tese, e todos nós aqui concordamos, ainda vai se perguntar se uma manifestação concreta de poder judicial, né, que tira a liberdade de alguém,
aplicando certas regras constitucionais que envolvem parlamentares e liberdade de expressão, é correta, é uma decisão correta. E criticar essa decisão ou considerar que ela eventualmente erra em alguns aspectos não tem nada a ver com concordar ou discordar da proposição geral a que eu me referi, né? Então, acho que nos últimos 2 dias, em parte, o debate público sobre essa prisão parece que ele é quase que necessário e suficiente você responder a pergunta: você concorda que tem que ter limites, que pode ser dito uma democracia, e você acha que o deputado ultrapassou esses limites, né? Mesmo essa segunda versão mais específica da pergunta ainda é muito geral. O que a gente precisa saber, né, é se, com aquele vídeo, um parlamentar, no exercício do mandato, né, tendo em vista as regras constitucionais que exigem crime inafiançável e prisão apenas em flagrante, para um ator que tem imunidade material, esses 3 problemas que a gente vai discutir aqui, se essa decisão foi justificada nesses termos. Então, isso é o que a gente quer tentar enfocar, e é por aí que eu queria começar direcionando a conversa. Juliana, e você? Eu queria te ouvir também sobre essa questão. O que você aponta para começo de conversa como mais importante? Olá, Recondo, Diego, estou mais feliz de estar aqui com vocês de novo. Vou pegar o gancho do Diego, então, e vou colocar para a gente conversar aqui a questão justamente da imunidade material, né, sobre a liberdade que os parlamentares têm nas suas palavras, nos seus votos. Porque o Supremo, ele teve oportunidades no passado de delimitar exceções a essa imunidade material, né, e que teria sido interessante, inclusive, para esse caso. Mas o que parece? Que o Supremo está, de maneira ad hoc, em cada caso, estabelecendo algum tipo de exceção ou de limite a essa imunidade material, sem que isso esteja sistematizado, esquematizado, claro, e que a gente possa ter previsibilidade, né? Porque é muito importante a imunidade material dos parlamentares, não só para que eles e elas falem, né, o que julgarem pertinente, façam denúncias, critiquem, mas também para nós, como sociedade, que possamos ouvir, né, as diferentes visões e opiniões. Então, eu queria lembrar do caso, né, um caso que o Supremo teve oportunidade de traçar esses limites, foi o caso envolvendo o Bolsonaro e a Maria do Rosário, né? Acredito que todos se lembrem, né, do teor lá das palavras trocadas, direcionadas do Bolsonaro a Maria do Rosário, extremamente ofensivas, e isso foi levado ao Supremo. Mas, na época, o tribunal, ao invés, né, de justamente ponderar esses interesses em jogo, reconhecer que existem limites à imunidade material e quais seriam esses limites, no caso, por exemplo, um discurso de ódio, né, naquela ocasião, o tribunal preferiu dizer que não se aplicava a imunidade material porque não se tratava de uma manifestação intrinsecamente ligada à função de deputado. Na verdade, na ocasião, o relator ministro Fux disse que o conteúdo não guardava qualquer relação com a função de deputado e que tinham sido as palavras veiculadas também na imprensa, o que fazia com que elas se tornassem públicas e não tinham um teor minimamente político. Na verdade, me parece que foi uma perda de uma oportunidade ali, porque a gente pode pensar, sim, que há conteúdo político, que há conexão com o mandato, ainda mais no caso do então deputado, atual presidente Jair Bolsonaro, que tem uma plataforma muito voltada para essas pautas. E talvez uma decisão diferente, lá naquele caso, pudesse ter, né, em 2016, pudesse ter ajudado a gente, no caso atual, a pensar quais são esses limites, né, e aí delimitar melhor. Então, essa discussão, eu acho que é uma discussão que ainda está em aberto, e o fato do Supremo não precisar, né, quais são as exceções dessa imunidade material, a gente infere que sejam ameaças aos poderes, ameaças ao Estado Democrático de Direito, mas coloca, de outro lado, um espectro, um risco, né, de um autoritarismo, num uso excessivo dessas exceções à imunidade material. Então, acho que isso é uma primeira coisa para a gente ficar atento e pensar também em que medida o Supremo contribui para a própria confusão em torno disso, para a falta de previsibilidade em torno disso. E complementando, Juliana, só um ponto, a decisão concreta que a gente está discutindo, do Alexandre de Moraes, não discute imunidade material, né? Esse é um não ponto da decisão. Aponta-se possíveis crimes, há uma lista de crimes, o que também é problemático você listar 10 crimes sem dizer exatamente em quais deles e como
que o vídeo representaria uma conduta que se enquadra, né? Você listar 10 crimes acaba sendo menos rigoroso do que você apontar exatamente o que você acha que seria o crime. Mas o ponto aqui, né, ligando com o que você levantou, Juliana, o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, ele, mesmo que ele discutisse em detalhes quais seriam esses crimes e como foram praticados, não se trata de um cidadão comum, né, que tem a liberdade de expressão geral que todos nós temos. Se trata de, né, um cidadão comum numa posição específica de ter mandato parlamentar, que coloca, então, a pergunta, né, por que esses crimes que talvez pudessem certamente ser punidos se ele não tivesse mandato, eles ainda assim permitem algum tipo de punição no caso de um mandato? Esse salto, né, porque a gente precisa reconhecer que existe um duplo grau de liberdade de expressão no Brasil. Parlamentares têm uma proteção adicional. Isso é texto constitucional puro, né? Então, esse salto é que precisaria ser discutido também em detalhes na decisão, e não foi, né? Não basta apontar que houve um crime, é preciso apontar por que esse crime não está abrangido pela imunidade material. A Juliana apontou como que o Supremo não tem sido muito claro ao lidar com esse problema, e esse caso acaba sendo um não problema para a decisão. Ela não discute isso de forma expressa. Ao longo desses dias, nós estávamos discutindo, nós quatro, né, sobre essas diferenças. Diego vai poder falar um pouco mais disso depois, porque você apontou, né, Diego, vários outros casos em que há dúvidas sobre por que o Supremo não agiu. Mas queria ouvir o Tomás também. Tomás, o que te parece dessa decisão, o ponto mais relevante? Olá, muito bom estar com vocês de novo. Juliana, Diego, Felipe. Olha, eu acho que vocês já tocaram em vários dos pontos que vão mapear a nossa conversa, né? Acho que uma coisa importante na nossa tarefa aqui, mas que eu acho que é importante as pessoas que ouvem entender que algo que é importante para a gente diferenciar é o trabalho de explicar por que algo aconteceu, como que algo aconteceu, quais foram os fatores que explicam por que essa decisão foi assim, e justificar. A gente perguntar se de fato essa decisão está baseada no que a Constituição diz, no que os precedentes anteriores do Supremo diz, e se ela justifica, né, o que ela pode justificar no futuro, o que a partir dela pode ser feito se isso se consolida como um precedente. E a gente já está falando, vocês estão falando sobre a imunidade, eu acho que isso ajuda a gente a diferenciar uma coisa muito importante, que às vezes se confunde nesse debate, e que, para começar, eu acho que tem que estar bem claro. Os parlamentares têm dois tipos de imunidade, digamos assim, né? Uma tem a ver com o que eles podem dizer, né? E eles não serem processados ou responsabilizados por certas coisas que eles digam. E, por enquanto, a gente está discutindo um pouco sobre qual é o limite disso, né? Essa proteção é absoluta? Claramente não é. O Supremo já disse que não é. Assim como a nossa também não é absoluta. Mas a de um congressista seria uma proteção maior do que a nossa. Porque a absoluta não é para ninguém, né? Mas se existe uma imunidade específica para essa pessoa, para quem está nesse cargo, isso tem que permitir um espaço em que talvez eles possam dizer coisas que nós não poderíamos dizer e não serem avisados por isso. Isso é um tipo de questão. E acho que uma das questões também desse vídeo é que esse deputado disse muitas coisas, né? Disse coisas de tipos muito diferentes e que se como o Diego já chamou atenção, que poderiam ser encaixadas em tipos penais muito diferentes. Então, a gente precisa ter certeza e clareza sobre qual dessas coisas que ele disse que estão sendo, pelas quais ele está sendo responsabilizado, será responsabilizado, imagina-se no futuro, para a gente saber em que medida isso se aplica também a outras pessoas, né? Que no final das contas, se quem tem imunidade pode ser responsabilizado por isso, claro que quem não tem pode também, pode ainda mais, digamos assim, né? Não tem nem essa discussão, isso é um nível da discussão. Eu só queria separar que a outra coisa é a prisão, que é uma coisa que a gente ainda vai falar aqui, porque a questão dos congressistas só poderem ser presos, né, em flagrante por crime inafiançável, que é uma coisa que a gente vai entrar ainda. As duas coisas às vezes se misturam, mas é só para lembrar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele pode ser que ele possa ser responsabilizado por esses, porque ele disse, e que não fosse o caso necessariamente de prendê-lo.
É claro que, para prendê-lo, ele tem que ser por algo que ele poderia ser responsabilizado, não impediria o outro, mas elas não são a mesma coisa, e às vezes eu sinto que no debate que a gente tem tido, no debate público sobre isso, parece que as pessoas confundem as duas coisas. Eu queria separar essas duas coisas para a gente conversar daqui para frente. E daí entra questões como, de novo, como crime permanente, né? Que, de novo, que é algo que preocupa as pessoas não só por conta do parlamentar, né? Foi caracterizado como crime permanente o fato dele ter feito essas manifestações na internet e o vídeo continuar no ar. Isso foi importante para justificar a prisão dele, porque, especificamente, sendo deputado, ele só poderia ser preso sem flagrante. Mas é claro que essa caracterização, que está sendo feita por um motivo muito específico, que tem a ver para que ele possa ser preso, né? Senão ele não poderia, digamos assim, está conectada com essa questão muito específica, serve para todas as outras pessoas que eventualmente tenham vídeos postados na internet, que possam potencialmente ser não só processadas, de novo, separando as duas coisas, processadas para o que o caso dizem, mas inclusive não só isso, né? Se é flagrante, serem presas por uma autoridade policial sem necessidade de mandato. É algo que preocupa para muito além da situação específica do deputado Daniel Silveira. Eu queria chamar o Diego para esse assunto também para a gente lembrar de outros casos, caso Teocídio, por exemplo, mas queria te ouvir sobre isso também, Diego. Eu falei aqui no comecinho que durante a semana a gente foi discutindo isso, né? Qual a diferença para o caso Teocídio, qual a diferença para o caso Weintraub, qual a diferença para o caso Roberto Jefferson, que também fez ofensas ao tribunal, etc, etc. Queria te ouvir sobre isso, a distinção do caso Teocídio também. Antes, só pontuar uma coisa que o Tomás falou, né? A questão é para ser preso, pode ser preso agora, né, enquanto não tem condenação, e isso é importante para responder uma pergunta que eu acho que todo mundo ouviu nos últimos dias, que se não puder prender, então fica por isso mesmo? Né? Não, calma, né? Tem outros processos, tem um processo penal, a pessoa pode ser punida ao final desse processo, ainda que não haja prisão cautelar agora, existe, enfim, processo... aí não é muito argumento, né? O comitê de ética, a gente sabe que fica bem aquém das expectativas, mas existem outras maneiras. O mais importante é que existe processo penal. Acho que é importante enfatizar isso que o Tomás falou, com a eventual condenação, né? Mas falando em outros casos, Felipe, que você destacou, né? Do ponto de vista, desempacotando o que foi dito ali, o que seriam os crimes praticados pelo Daniel Silveira, algumas das coisas que ele falou, eu me pergunto se são tão... Não, novamente, tem um pacote que é especial dele, né? Um pacote, esse grau de repugnância, tanta coisa junta, talvez seja inédito pela acumulação. Mas se a gente pega dimensões do que ele falou, tem coisas que já apareceram antes. Então a gente já tem... Até hoje tem vídeo do Eduardo Bolsonaro falando, se a esquerda... Procurem no Google aí, Eduardo Bolsonaro AI-5, tem lá o vídeo dele dizendo, se a esquerda começar a radicalizar, vai ter que ter uma resposta. Essa resposta pode ser um novo AI-5. Esse vídeo está disponível hoje aí para quem quiser procurar. Então o problema é falar de AI-5, é o grau, o tom do Daniel Silveira que foi diferente, é o grau de agressividade, tem uma elegância da fala, é um critério, né? Então isso aí me parece comparável. O Roberto Jefferson fez ofensas gravíssimas, absolutamente inaceitáveis do ponto de vista moral a ministro do Supremo. Ele teve sua conta suspensa no Twitter. Ele nem tem mandato, veja, ele nem tem imunidade parlamentar. Ele teve a sua conta lá momentaneamente suspensa, não sei agora se ainda está suspensa, mas houve essa medida restritiva, polêmica também, debatida na época, mas ele não foi preso por isso, né? Tem esses casos, eu acho que é interessante comparar para a gente tentar encontrar o critério, né? Do que então justifica Você também tinha falado, Diego, do caso do Weintraub, e eu, ao longo da semana, eu fui discordando de você de todos esses casos. Para mim, esse é um caso sui generis. No caso, por exemplo, do Eduardo Bolsonaro, eu acho que é bastante diferente. Acho que o clima também, a forma como Daniel Silveira se portou e da forma como ele atacou o tribunal, xingou e distribuiu
saiu percorrendo ali Código Penal e outras leis, acho que é bastante diferente desses outros. E também tem a diferença do clima político e também da decisão do próprio tribunal de agir a partir da abertura do inquérito de fake news. Então, eu acho que tem diferença. Até no caso do Weintraub, como era uma reunião fechada e ela se tornou pública depois por decisão do Supremo, também acho que tem diferenças. Mas digam. Não, mas deixa eu só fechar uma coisa aqui. Mas claro, o problema é justamente que, se você pega a decisão do Alexandre de Moraes e ele está dizendo tem 7 coisas aqui que justificam a prisão. Uma delas é fazer defesa do AI-5, pedir destituição de ministro do Supremo, né, fazer ofensa à honorabilidade. O pacote talvez seja o pacote todo. O conjunto da obra Daniel Silveira. O pacote da Daniel Silveira. Mas todas essas coisas já aconteceram antes, né, separadamente. Eu acredito que sim. A gente pode discordar nas comparações específicas. E o Weintraub, acho que era uma reunião oficial, pública, que ele sabia que estava sendo gravado, mas enfim, né? E o que ele falou foi, por mim, prendia todos esses, né? Chamou de vagabundo e tudo. Qual a diferença disso com o Daniel Silveira? Acho que é uma diferença muito menor do que faz parecer essa decisão, o tom da decisão de dizer que isso aí ultrapassa todos os limites. Então, acho que mais uma razão para criticar a especificidade necessária para dizer o que foi que aconteceu nesse caso que é tão diferente dos outros. Acho que parte deles já aconteceram antes. Quero ouvir o Tomás, depois eu quero só pontuar uma coisinha do caso Weintraub. Vai lá, Tomás. Não, mas eu só queria voltar a dizer que eu acho que tomar cuidado para não misturar, né? Quando a gente está explicando por que algo aconteceu e se a gente está justificando. Uma coisa é a gente dizer, o contexto é diferente. E o contexto ser diferente explica porque o tribunal fez A, nesse caso, e B no outro. Outra é o contexto ser uma justificativa para por que nesse caso pode fazer isso e por que nesse outro caso não precisavam, não podiam, não era o caso. E é exatamente esse tipo de especificação, que eu acho que daí o Diego já apontou, que está faltando. Que é importante que o tribunal diga, né? Senão fica no caso a caso, né? Como disse a Juliana também. Fica no caso a caso, e aí você tem que ver o clima. Vira uma mistura, né? De formato, clima, tamanho da agressividade. Até a gente estava falando aqui antes do programa. Se falou mal do Supremo, se atacou o Supremo, tudo isso passa a fazer parte da motivação, né? De uma decisão. Não é uma coisa muito clara, né? Inclusive para fazer essa separação, né? Porque como tem os tipos específicos da Lei de Segurança Nacional, porque uma coisa é a gente dizer que certas coisas não podem ser ditas. Outra coisa é a gente dizer que existem certas coisas que, ao serem ditas, constituem certos crimes específicos, né? Cujos verbos são outros, e são verbos que aparecem na Lei de Segurança Nacional, né? Uma coisa é criticar o tribunal, e mesmo assim, ofender um ministro é um tipo de coisa. Outra coisa é defender que o tribunal seja fechado. Essa diferença me parece que foi relevante para o caso, e inclusive aparece nos votos que foram, né, do ministro Alexandre, na decisão dele, e nos votos ministros que referendaram, mesmo brevemente. Mas é importante a gente entender qual que é, o que justifica, em que situação justifica, né? Porque, de novo, para a gente entender por que algumas pessoas podem ser processadas e outras não, porque algumas pessoas podem ser presas e outras não, tanto quando a gente está comparando políticos entre si, que é o que o Diego começou a fazer, né? Tipo, né, o Weintraub, como sem mandato, no caso, mas enfim, o Eduardo Bolsonaro, que tem mandato, o Weintraub, o Roberto Jefferson, como para a gente comparar com outras pessoas que estão aí publicando no Twitter. Só entrar no Twitter de qualquer dos ministros e ver os comentários, para ver se dá para prender muita gente ali. Se o critério for esse aí, tem muita gente ainda para ser presa. E nessa linha, não só para a gente entender, né? Para a gente entender e controlar. Eu acho que tem tido uma tolerância grande, né? Com medidas excepcionais do Supremo, claro que em face de um poder executivo que se coloca de maneira autoritária, né? Não só nas palavras que são aí repercutidas nessa fala desse deputado Daniel Silveira, mas também em atos concretos. Então, isso gera uma tolerância, né? Tem voltado aquela ideia de democracia militante, não ser tolerante com os intolerantes, etc., mas tem um risco embutido nisso também, né? Se todo o argumento para permitir a prisão nesse caso
é uma ameaça à independência dos poderes, em que medida o Supremo não poderá, em alguma circunstância, ser acusado de agir da mesma maneira, né? Expandindo demais essas exceções. Claro que isso não quer dizer, justamente na linha do que vocês já colocaram, que a gente deva ser tolerante com esse tipo de conduta, mas também me parece que o Supremo, na linha do que vocês falaram, tem que explicitar, tem que abalizar, tem que restringir essas exceções e deixar isso bastante claro, e também, aí já puxa um pouco para um outro argumento, frear esses arroubos autoritários também nos atos concretos, quer dizer, decidir outras questões que são muito importantes para o país agora, e a gente tem toda a questão dos armamentos, que está pautada no Supremo, uma série de ações, que também tem a ver com isso, né? Então, não digamos assim, não tentar frear o autoritarismo num caso só, que é gravíssimo, claro, e que o tribunal tem que ter maneiras de agir, mas não fazer desse caso como se fosse também uma exceção, né, num contexto em que a gente vê uma série de ameaças à independência dos poderes, etc., como as várias, né, verbais, de palavras que vocês listaram aí, mas também outros tipos de ameaça por meio de atos. Eu só queria chamar a atenção também para essa diferenciação, né, que o Tomás fez, que é muito importante entre a imunidade formal e a material, mas como essas coisas também estão ligadas, né? Porque o Tomás falou da questão do flagrante, né? Que é complicada nesse caso, e que tem tudo a ver com a questão material, que é a liberdade de expressão, porque senão qualquer crime de liberdade de expressão que seja veiculado, gravado, postado no YouTube, vai se configurar, né, necessariamente num crime permanente e um flagrante a qualquer momento, né? Então, essas duas coisas, apesar de serem diferentes, elas acabam que estão ligadas, né? O mérito, a substância, o conteúdo, né, ali da questão, o crime em questão, a lista de crimes em questão, como o Diego colocou, vão impactar em como é que o tribunal leva as questões processuais. Isso não estando claro, mais uma vez, é um problema, né? A gente não conseguir controlar isso, né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês, meio fora do script aqui, mas de que forma contexto político, clima político e também a representatividade do parlamentar ou da pessoa que está fazendo ataque ao Supremo importa ou distingue da atuação do Supremo. Estamos falando do Daniel Silveira, que é um deputado tratado como baixo clero e não para menos a Câmara vai referendar a decisão do Supremo, ou seja, não teve espírito de corpo. Num comportamento também diferente, a gente pode lembrar do líder do governo no passado, começo do governo Bolsonaro, que também falou coisas bastante severas sobre ministros do Supremo, inclusive sobre o fechamento do tribunal, sobre comportamento, digamos assim, criminoso, levantando dúvidas, suspeitas sobre os ministros, e nada foi feito. Isso, para vocês, de alguma forma, interfere? Isso é ruim, me parece. Eu estou fazendo uma pergunta aqui também, já dizendo mais ou menos o que penso, né? Que talvez isso interfira. E aí a gente fica na dúvida, vai ser só com um deputado baixo clero que isso pode acontecer? Delcídio era diferente, né? E a atuação do Delcídio, nesse caso, não era simplesmente por atacar o tribunal, mas ele estaria usando o cargo também para obstruir a investigação e também falou mal do Supremo. Mas queria ouvir vocês sobre isso, se esse é um fator subjetivo e que pode interferir no posicionamento do tribunal. Acho que quanto menos o tribunal responde a perguntas como essa que a gente está colocando, de justificação no detalhe, mais ele se abre a esse tipo de análise que é totalmente pertinente, né? Acho que o momento político faz diferença. Acho que não tem nenhum mistério também imaginar que é muito diferente você ter a presidência da Câmara agora, né, com o Arthur Lira, esse cenário bem diferente do que você ter esse mesmo tipo de discussão com o Maia, que tinha uma relação de maior antagonismo com o Bolsonaro. Provavelmente, qualquer que fosse o desfecho de um caso como esse, numa era Maia, era certo que seria um desfecho muito mais tenso, institucional, do que é possível de ser realizado agora, qualquer que seja a posição que o Lira adote. Acho que isso faz diferença. Acho que você já respondeu bem a sua própria pergunta, Felipe, né? Esse não é um deputado qualquer. Aliás, é um deputado qualquer, né? Esse é justamente o ponto. Enquanto no passado, talvez essas questões envolvessem
deputados com mais potencial de retaliação. Mas eu acho que tem um certo padrão aí também no inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos, que ele vai ameaçando, né, defensores muito vocais do bolsonarismo, que de repente se veem, né, no fim das contas, com muito menos poder do que o barulho que imaginam que são capazes de fazer, que conseguem fazer. Não conseguem mobilizar necessariamente o apoio do Planalto e o apoio dessas outras instituições para se defender, né, desse tipo de sanção por parte do Supremo. Então, acho que nesse caso, embora a prisão dele seja um movimento inédito, né, se você pensa no histórico de outras restrições que o Supremo já fez, e a própria prisão da Sarah Winter, que a gente não mencionou aqui também, verdade, né? Mas eu acho que já mostra como que, de fato, né, pessoas, às vezes, eles são importantes nesse cenário em termos do barulho que fazem, da popularidade, mas não tem capital político para, de fato, resistir a esse tipo de medida. Acho que pode ter a ver com o que você está falando. E só fazendo uma correção aqui no que eu falei líder do governo, líder do PSL, Major Olímpio, fez, no começo da gestão Bolsonaro, críticas bastante severas ao Supremo, ataques e tal, e poderiam, dependendo do clima daquele momento, também gerar alguma reação. Tomás, diga, te interrompi. Não, eu acho só que, por trás da sua pergunta, talvez, né, acho que tem uma outra pergunta, que é o quanto o tribunal se preocupa com a decisão dele de prender um deputado, ser confirmado ou não pela Câmara depois. Porque essa que é a questão. A gente lembrar que a gente está falando das proteções que esses deputados têm, a proteção é dupla, na verdade, né? Uma é formal, no legal, digamos assim, quando ela estabelece que eles só podem ser presos por crime inafiançável em flagrante, e a outra é que essa ordem de prisão depois é submetida à casa que vota e confirma ou não, que é uma proteção, digamos, institucional, né? Então, é claro que às vezes os ministros podem dizer que não ligam, que isso não influencia a decisão dele, né? Que eles decidem com o que eles acreditam que seja, e que se a casa confirma ou não é problema da casa. Mas eu acho que é razoável a gente esperar que esse é um tipo de decisão que o ministro pode estar de olho na possibilidade ou probabilidade de confirmação ou não. E essa confirmação, no mundo real, a gente sabe que ela vai depender de duas coisas, que é quem é a pessoa e o que ela disse, né? Já que era uma decisão que vai ser dada pelos outros deputados. Nesse caso, talvez as duas coisas se somaram, que isolou essa pessoa. Quem é a pessoa? É uma pessoa que não tem um apoio particular dentro daquela casa, e o que essa pessoa disse foi particularmente ofensivo, inaceitável, e em diversas situações, claramente, potencialmente identificadas como crimes. Então juntou as duas coisas. Eu acho que às vezes o que a gente tem que estar de olho é que só tem um. Às vezes é alguém que diz coisas muito graves, mas quem é essa pessoa faz com que essa pessoa talvez tenha mais apoio dentro da casa. E às vezes é uma pessoa que não tem esse apoio, mas o que essa pessoa disse, por mais que talvez o tribunal achasse que poderia ser responsabilizado, talvez os seus pares não achem que seja justificável o suficiente. Então eu acho que tem que lembrar, quando você fala... Você falou, será que quem é a pessoa, o contexto faz diferença? Faz não por conta desse mecanismo legal, que a gente não pode esquecer. E a gente vai ver isso, aparentemente, isso vai acontecer hoje, né? Exatamente. Está gravando esse episódio, ainda não aconteceu, mas acho que, se não me engano, hoje às 5 horas da tarde será votado. E todos os parlamentares já dizem que essa é a tendência. Juliana? Não, e nessa linha, né, do que a gente está falando, do contexto fazer parte, eu acho que o que a gente está tentando diferenciar aqui, e acho que isso fica bem claro na fala do Tomás, é em que medida é válido o contexto influenciar, né? Se existe um mecanismo jurídico que permite um reflexo desse contexto, como, por exemplo, a cassação por pares, né, uma avaliação política da questão, está valendo, né? Mas se esse contexto ele entra na decisão de maneira subentendida, subreptícia, não clara, ad hoc, isso é problemático, né? E aí eu acho que o que a gente está discutindo aqui é a maneira como o Supremo fazer melhor, né? Esse tipo de decisão, que é uma decisão excepcional, que é grave. Então, acho que outras questões
também delicadas aparecem, você, Recondo, colocou muito bem na sua fala de início. Acho que a questão da Lei de Segurança Nacional, ela é um elemento muito delicado que aparece aqui, né? Usando uma lei autoritária, que tudo bem, podem, né? A gente pode tentar salvar alguns elementos ali, ver o que é constitucional, ler à luz da Constituição, mas uma lei que é perigosa, autoritária, mobilizar ela, chancelar ela para uma medida excepcional é muito perigoso. A gente pensar que tipo de consequência isso pode ter. Para a jurisprudência do Supremo, isso ser usado em outros casos, em outros contextos que talvez não sejam tão unânimes, né? Né, outras instâncias do judiciário. Como é que isso vai ser mobilizado, né, contra críticos, etc. Então, acho que isso é um outro problema que aparece aí com muita clareza. Será que o Supremo deveria ter recorrido à Lei de Segurança Nacional? Será que isso era realmente necessário? Se for necessário, será que não cabe, né, uma consideração constitucional dessa lei e não simplesmente, né, tomar de barato que ela está aí, que ela está valendo, que ela é constitucional? Acho que são vários elementos que ficam faltando nessa decisão, que foi uma decisão enxuta, mas talvez enxuta demais, né, para a gravidade, para a sensibilidade da questão em jogo e das possíveis consequências mais amplas disso, inclusive porque isso pode ser mobilizado contra o Supremo, né, contra os valores que o Supremo, de democracia, de independência dos poderes, está querendo promover corretamente com a sua decisão. E aí tem uma questão delicada, né, Juliana, porque o próprio ministro da Justiça, por exemplo, André Mendonça, usa a Lei de Segurança Nacional para contestar, por exemplo, posições de jornalistas e de outras pessoas que criticam o governo, que já é um perigo. E o próprio Supremo, no passado, lembro disso, uma manifestação do ministro Barroso, dizendo que o Supremo não queria declarar a inconstitucionalidade da Lei de Segurança Nacional sem ter algo para colocar no lugar, porque claro que precisa de uma legislação para tratar disso, mas se o Supremo derrubasse, não ia ter nada no lugar. Tem projeto tramitando no Congresso Nacional sobre isso, mas ainda não foi votado. E eu queria fazer só uma pequena distinção e chamar o Diego. Eu discordo de um ponto, na verdade não chega nem a ser uma discordância do que o Tomás mencionou sobre reação ou se o Congresso referendaria uma decisão. Eu acho que a conta que pode ser feita no Supremo é qual o tamanho da crise que isso vai gerar. Eu conversando com os ministros, eles falam, não, beleza, a gente fez a nossa parte, o Congresso que faça dele. Se libertassem Daniel Silveira, o Supremo não teria nenhum problema com relação a isso. O problema é saber qual é o tamanho da crise que isso pode gerar. Prender o presidente da Câmara, como foi no caso do Eduardo Cunha, lá no passado, né? Mas prender um Eduardo Cunha é muito diferente do que prender um Daniel Silveira. Então, acho que essa conta que é feita não é muito diferente do que você falou, Tomás, mas eu acho que tem essa pequena distinção. Não é só o resultado, não é o resultado, na verdade, do plenário. É saber se isso, de alguma forma, pode desequilibrar muito a relação com o Congresso Nacional. Diego, vai lá. Sobre Lei de Segurança Nacional, e conectando dois pontos que vocês falaram, tem algumas das coisas que parece que são problema na decisão, que a decisão aponta como crimes, né, do Daniel Silveira, que são quase que desacato, né? Assim, tem ali um tipo na Lei de Segurança Nacional que a pena é maior, porque você faz contra um ministro do Supremo, o presidente da República, o que já é uma coisa de constitucionalidade questionável, né? Por que deveria ter? Se já existe, vamos supor que o crime de desacato perfeito, constitucional, não é esse o ponto, mas precisa, né, constitucional, você criar uma honra mais protegida do que a de outros funcionários públicos em geral, né, o que já é problemático, mas vamos deixar isso de lado. Então, acho que uma dúvida é se precisava da Lei de Segurança Nacional para todas essas coisas, talvez em parte, sem discordar do ponto de que tem que ter alguma coisa no lugar, tudo bem, mas eu acho que a facilidade com que se invoca esses dispositivos, quando, na verdade, existem outros tipos penais que poderiam cumprir, o tipo penal de ameaça, por exemplo, né? Para mim, o crime mais claro do Daniel Silveira ali seria a ameaça, né? Uma tentativa de intimidação que se enquadra no tipo penal de ameaça. Para mim, isso seria uma bola mais fácil, mas é a minha visão, mas é um crime que sequer foi mencionado, né? Por que você precisou elevar a questão até o nível da Lei de Segurança Nacional? Sei que isso gera parte do inquérito, né? Mas é uma pergunta que eu acho que precisa ser renovada. E aí eu acho que tem que... Diego, só queria fazer um comentário. De alguma maneira, parece que isso é um critério para a flexibilização da imunidade material, né? Se for Lei de Segurança Nacional, flexibiliza. Se for um crime qualquer do Código Penal, não flexibiliza. Mas isso não está dito em lugar nenhum, né?
Sim, e é interessante porque, voltando à questão da imunidade material, eu estava olhando ontem os debates legislativos de 2001, quando se aprovou a emenda que eliminou a necessidade de autorização prévia da Casa Legislativa para processar parlamentar. Mas eu não tinha me tocado que essa foi a emenda que também colocou a expressão na Constituição quaisquer palavras, atos, palavras, opiniões e votos de parlamentares. Né? Antes só tinha... Eles são invioláveis por suas palavras, votos e opiniões. E em 2001 se colocou quaisquer palavras, o que parece que é uma tentativa de tornar mais abrangente. Né? Eu fui lá ver os debates e, de fato, houve essa discussão se não deveria se incluir ali a expressão apenas no exercício da função ou em razão dela, no exercício do cargo ou em razão dele. Essa proposta foi derrotada para colocar essa especificidade e, no lugar dela, colocaram quaisquer, para deixar claro, e você vai ver os debates, tem vários exemplos do tipo, um parlamentar não pode ficar sujeito a ser preso por desacato, para que um juiz se sentiu ofendido com uma crítica que ele fez. Né? Isso é um exemplo que está lá no Congresso, isso nos debates, há 20 anos. Né? E um pouco o que acaba acontecendo hoje aqui, acho que é boa pista da Juliana para entender, né? Bota a Lei de Segurança Nacional para dizer, nossa, isso é muito grave, está aqui, por que a gente tem que flexibilizar a imunidade material? Mas tem que ficar algum espaço para ofensa, tem que ficar algum espaço para o poder do parlamentar de falar algo sobre o Supremo, que talvez o cidadão comum não possa falar, o parlamentar tem que poder falar, e ainda não é algo que ameaça a democracia, ou que aciona todo esse aparato da Lei de Segurança Nacional, como foi dessa vez. Eu queria só falar um outro ponto, antes de seguir, sobre essa decisão do Delcídio, que a gente mencionou, né, que essa decisão do Alexandre de Moraes, ela tem sombras em direções diferentes, ela é a projeção de várias decisões diferentes, né, tem esses casos que a gente mencionou, tem Cunha, e tem o Delcídio. Me parece que o Delcídio, a prisão do senador Delcídio Amaral em 2015, ela é ela pavimenta o caminho desse ano de hoje de um jeito importante e criticável, me parece, que é na questão da inafiançabilidade. A Constituição exige que parlamentares, né, eles não podem ser presos após a expedição do diploma, mas eles, exceto em caso de prisão em flagrante por crime inafiançável. Ok, já falamos aqui do flagrante, já falamos se é crime ou não, mas tem a questão de ser inafiançável. E aí, o que o ministro Eli Zavascki fez em 2015? Simplesmente ele menciona um artigo do Código Penal que diz, de processo penal, que diz, 324.4, se eu não me engano, que diz, quando estiverem presentes os requisitos da preventiva, não cabe fiança. Uhum. Mas aí você cria esse círculo meio louco, né? Que é você dizer, não pode prender preventivamente o parlamentar, só pode prender se for flagrante por crime inafiançável. Aí você diz, certo, mas se o crime for uma situação em que poderia rolar preventiva, então não tem fiança, logo ele é inafiançável para os fins dessa regra constitucional. Então, na prática, o que o Eli Zavascki fez ali é bypassar a proibição constitucional de que não pode ter a prisão preventiva de parlamentar, né, dizendo, bom, não é inafiançável, mas também não cabe fiança, então pode prender preventivamente. Né? Na prática, foi isso que aconteceu. E é isso que o Alexandre de Moraes acaba invocando na decisão dele também. Ele invoca essa decisão e faz o mesmo raciocínio. Como estão presentes os requisitos da preventiva, não caberia fiança, logo equipara-se a crime inafiançável, logo posso prender. Né? Uhum. É muito perigoso. É uma coisa absolutamente circular, e eu acho que é um argumento que o Supremo não deveria usar de modo algum. Acho que ele tem que ser criticado. Tomás. Não, eu acho que eu queria continuar essa linha, né? Que eu acho que materializa algo que a gente já está falando, que não é a primeira vez que o Supremo decide sobre imunidades parlamentares e sobre prisão. Né? Os casos que são citados em geral são o caso do Delcídio, né, que o Alexandre de Moraes cita a decisão dele, e uma decisão anterior da ministra Carmen Lúcia, que dizia respeito à Assembleia Legislativa de Rondônia, quando, numa situação em que de 24 deputados, 23 eram investigados ou algo assim. Então, eu só queria chamar a atenção para... É importante que toda vez que uma exceção é construída, né, ou que uma interpretação concreta, que interpreta de maneira mais restritiva essas imunidades é construída,
que para cada uma, se elas não são a mesma situação, você tem o ônus de explicar e demonstrar o que de específico ali justifica e por que e em que limites isso se limita, né? Tem uma coisa que eu falo sempre, é importante, assim, a tua justificativa para fazer algo também é um limite para você fazer algo, as duas coisas são a mesma coisa, né? Se a minha justificativa para fazer isso é X, eu só posso fazer isso desde que X, né? Então isso é muito importante em geral no direito. Eu só queria chamar a atenção porque como cada um desses casos é peculiar, né? E abre, né, tinha essa questão excepcional, que a ministra Carmen Lúcia bate enfaticamente na decisão dela, né, o fato inusitado de tantos deputados estarem envolvidos na mesma investigação. Depois, no caso do Delcídio, né, o caso específico de dizer respeito a tentar contornar a jurisdição do próprio tribunal, isso aparece na decisão. E agora, nesse caso, nós também temos a excepcionalidade do contexto, da ameaça à democracia e tal. Eu só queria dizer que não basta para você dizer, como nós já abrimos outras exceções antes, a gente pode abrir uma outra. Né? Que parece que às vezes é o que o Supremo faz. Como é que vocês vão dizer que eu não posso abrir exceção se eu já abri a exceção A, B e C? Por que eu não posso abrir a exceção D? Eu só quero chamar, o fato de você ter aberto outras exceções não significa que você pode abrir outra. Talvez você possa, mas você tem um ônus específico de justificação e argumentação. E o que a gente sente falta nesse caso é o Supremo ter, né, desincumbido esse ônus de maneira específica e concreta. Porque a justificativa parece que é o contexto. E daí o contexto, acho que em geral as pessoas concordam. O contexto é grave. Né? Que é, inclusive, um paradoxo, talvez, digamos, difícil, né, uma coisa constante nessa jurisprudência de democracia militante, de defesa da democracia, como a gente pode limitar a liberdade de expressão para defender a democracia. Todos são conceitos que fazem todo sentido. Mas tem sempre uma dificuldade intrínseca nisso, que é quando está tudo seguro, está tudo tranquilo, em geral as pessoas pegam e falam, isso é muito grave, mas não tem problema, porque é só uma voz sozinha no deserto, isolada, porque passa a ser importante a gente, essa máquina costuma ser movimentada com razão quando parece que tem repercussão, quando parece que tem apoio. Só que a justificativa não pode ser como agora tem apoio, a gente pode fazer. A justificativa tem que estar no que concretamente foi dito, no que concretamente foi feito, para a gente diferenciar quando que isso se aplica e quando não se aplica. E como eu disse, para um deputado, claro, mas para todo mundo que eventualmente pode ser enquadrado numa lei de segurança nacional, ou em algum outro tipo de crime, né, que seja conectado com expressão por algo que foi dito na internet, foi gravado e que aparentemente é crime permanente se estiver disponível até hoje. Sobre isso, só queria chamar a atenção também, muito pontual, que o único ministro, os ministros foram muito rapidamente e só falaram, meio que referendaram, falaram que vão juntar os votos depois. Então pode ser que outros ministros também toquem nesse assunto nos seus votos escritos, isso seria muito importante a gente ver. O ministro Barroso foi o único que fez questão de, no seu voto oral, mencionar que para ele era relevante que a ordem de prisão foi determinada imediatamente após a postagem, que a postagem era recente, foi no mesmo dia e assim por diante. Então isso parece que para ele, pelo menos pelo que ele disse, eu não tenho acesso ao voto inteiro, não basta simplesmente estar na internet. Que já é uma diferenciação relevante que o Supremo tem que fazer para si mesmo e para o judiciário como um todo. Porque agora a gente vai ter o judiciário como um todo, aparentemente, provavelmente, aplicando esse critério. E não só o judiciário, né? Policiais, porque é flagrante. Não precisa nem de ordem judicial. Essa que é uma preocupação. É o guarda da esquina, como sempre se menciona. Queria encaminhar aqui para a nossa rodada final, para a gente escolher fato, personagem, decisão da semana, e eu vou começar, na verdade, até fazendo essa ponte com o que o Tomás falou, e sendo até um pouco condescendente. Vamos dizer que desde 2015, pelo menos, o Supremo tem sido chamado a resolver crises e se viu dentro de crises que eram um pouco impensáveis e que tinha que reagir meio que de imediato. A própria decisão do Delcídio, da prisão do Delcídio, foi levada para o ministro Theory num final de noite, com um pendrive, para ele ver no final de semana o teor das conversas, e aí o ministro Theory leva na semana seguinte para saber o que vai se fazer diante daquilo, o tribunal decide num dia, à tarde referenda. Aconteceu a mesma coisa agora, num clima também em que o tribunal se viu ameaçado,
tanto que abriu o inquérito de fake news. Então a gente está tendo, eu imagino, e ouço os ministros também dizendo, que eles também estão tateando, também estão tentando resolver um pouco dessas crises, e eles sabem de algumas imperfeições, vão deixando pelo caminho. Vamos ver, de fato, e você mencionou muito bem isso, Tomás, na minha opinião, vamos ver como é que vão vir os votos, que de repente as respostas para algumas coisas estarão ali. Como foi combinado de ninguém bater lata, né, de nenhum ministro falar muito, a gente realmente não sabe justificativo qual limite eles vão impor a isso. Juliana, queria te ouvir sobre fato, personagem ou decisão da semana. Eu vou falar de um fato, ou de alguns fatos da semana que estão conectados, me parece, com esse caso, né? Que a gente sabe que é grave, que é difícil, e que o Supremo se vê, às vezes, tendo que apagar esses incêndios de uma hora para outra. Que, na verdade, são oportunidades que estão colocadas do Supremo endereçar, abordar as ameaças à democracia, ao Estado de Direito, à independência dos poderes, né? Questões que têm batido a porta do Supremo, que não são questões pontuais, são questões mais institucionais, mais estruturais, e que são oportunidades do tribunal lidar com isso de uma maneira mais tranquila, mas igualmente contundente e necessária, né? Não é como se as ameaças fossem cessar com a prisão desse indivíduo, infelizmente, embora isso seja uma medida, né, que está colocada, que tenha seu papel. Então, aqui eu queria citar duas questões. Uma é o julgamento que está aberto no plenário virtual, né, que vai terminar na segunda-feira, sobre competência da Justiça Militar para casos envolvendo atuações subsidiárias das Forças Armadas, então, por exemplo, para garantia de lei de ordem, né, que é usado para segurança pública, mas também para contenção de greve, até combater incêndio na Amazônia, né, as Forças Armadas estão sendo usadas, e nessas circunstâncias, a Justiça Militar que julga qualquer conflito que aconteça, inclusive violações de direitos humanos contra civis, que aconteceu isso inúmeras vezes, por exemplo, no Rio de Janeiro, com a ocupação das Forças Armadas nas favelas. E aí é curioso olhar os votos que já foram proferidos, né? Agora, por enquanto, tem uma maioria para a constitucionalidade dessa expansão, o que me parece que vai em franca contradição a todos os perigos que foram anunciados, né, nessa decisão dessa semana sobre o deputado, em que se fala de normalidade, em que se fala que está tudo bem, usar as Forças Armadas em todas essas atividades, né, e que fala, não, que de fato tem países em que as Forças Armadas são usadas de maneira desmedida, mas no Brasil está tudo certo, vem realizando a sua função. Acho que isso tem que ser questionado, e isso está intrinsecamente conectado a essa discussão dessa semana, né, que é um desequilíbrio entre as Forças Armadas e os poderes civis, ou seja, os poderes civis as Forças Armadas não tendo que responder, né, à sociedade civil, que é um problemão que, para mim, está claramente ligado a todas essas ameaças. E a outra questão que está colocada, né, que vai voltar ao plenário virtual, no dia 26, né, de fevereiro, é uma das ações sobre a expansão dos armamentos na população civil, né? Tem um monte de ações sobre isso. A que vai voltar no dia 26 é sobre a alíquota de importação, né? A redução da alíquota de importação para armamentos, mas tem a questão da revogação das portarias do Exército sobre monitoramento de armas, e tem esse decreto mais atual, que alterou a questão de aquisição, de porte, de posse das armas. Isso, para mim, também está muito ligado com ameaças a Estado Democrático de Direito, a independência dos poderes, e essas questões todas não podem, não devem, ao meu ver, ser tratadas pelo Supremo como questões que não são interligadas. Nisso aqui está tudo normal. O problema está em um deputado que faz falas que são absurdas, nefastas, terríveis. São terríveis de fato, mas essas coisas não me parecem que estão desconectadas e estão colocadas perante o Supremo, para o Supremo agir também de maneira contundente, o que não parece que está sendo feito com relação a esse caso que está em aberto da Justiça Militar, em que já há 3 votos favoráveis à constitucionalidade dessa sistemática expansiva da Justiça Militar. A divergência foi aberta pelo ministro Fachin. A gente vai ver, Juliana, essa interligação com o inquérito de fake news e contra o inquérito sobre atos antidemocráticos, exatamente esse link, os ministros já avisaram que tem tudo a ver, eles estão cientes disso, vamos ver como é que vai ser a atuação deles nesse processo. Diego, queria te chamar para esse destaque final. Felipe, eu acho que a Juliana gabaritou, eu não tinha... Daniel assim, Silveira também deixou a nossa vida fácil, né? Deixou a nossa vida fácil, não, mas eu acho que a Juliana levantou um ponto muito importante, né, do quanto que o Supremo trata algumas coisas como se fossem a grande crise,
e a gente fica sem uma resposta com relação a outras que certamente Global, são parte do cenário, né? dúvida. Acho que esse foi um excelente ponto. Eu só enfatizaria, então, os outros processos penais que estão em curso, né? Que poderiam ser a chave para alguns desses atores que teriam cometido esses crimes que ameaçam a democracia, que eu acho que o andamento desses outros processos também é relevante para esse mosaico que a Juliana apontou. Perfeito. Tomás, e você, para a gente fechar? Tá no mudo, Tomás? Então, eu acho que eu vou falar nessa mesma linha, né, chamando a atenção para os casos que a Juliana chamou a atenção para o quanto o Supremo é inconsistente em relação a esses temas, o que está por trás também, inclusive, da situação que a gente está hoje da Lei de Segurança Nacional, que a gente discutiu tanto no programa de hoje, né? Então, o Supremo referendou a lei de anistia na sua interpretação mais ampla possível, né? Não é só que ele referendou a lei de anistia, mas referendou a lei de anistia para incluir, né, inclusive, diversos tipos penais que poderiam ter sido excluídos naquela decisão, poderia ter sido poderia ter sido referendada parcialmente, digamos assim, tinha essa opção diante do Supremo. Por outro lado, ele declarou completamente constitucional a lei da imprensa, né, considerando que, por ela ser do período da ditadura, ela estava completamente imaculada, por mais que admitisse que existiam diversos dispositivos na lei de imprensa que não tinham nada de constitucionais e que, inclusive, eram úteis, potencialmente. E daí ficamos sem uma lei de imprensa, o que, inclusive, chama atenção para essa preocupação dos ministros com a Lei de Segurança Nacional, né? O Supremo nunca fez esse trabalho de fazer uma filtragem, pelo menos, de dizer para a gente o que é constitucional, o que é inconstitucional, em que medida é constitucional essa lei. E eles têm essa preocupação de, se eu declaro inconstitucional, eu fico sem nada, como aconteceu com a lei de imprensa. Então a gente tem essa maneira como o Supremo tem tratado de maneira basicamente esparsa, eu diria, no tempo, né? Esses processos, esses julgamentos, não é que em um determinado momento o Supremo resolveu parar e falar, vamos resolver essa questão, vamos olhar para o, né, chamado entulho autoritário, ou para as leis que são essa herança que existe ainda aqui, vamos resolver essa questão. Esses casos vão aparecendo e vão sendo decididos de maneira diferente, conforme a composição e conforme o contexto. Eu acho que pode terminar falando de contexto, quando o contexto interessa. Eu consigo imaginar uma situação em que a Lei de Segurança Nacional tivesse sido declarada inconstitucional há alguns anos, num contexto em que tudo parecia tranquilo, e tudo parecia... Como eles não fizeram isso, eles têm esse recurso em mãos hoje para utilizar, para lidar com fatos graves que estão acontecendo. Ainda bem que existe algum instrumento para que isso seja feito. Mas isso não significa que essa lei está tudo bem, não. Isso não dispensa o Supremo de fazer um trabalho que seria de filtrar esses diplomas e de, no mínimo, dar concretude e especificidade para isso. O que a gente espera que eles façam nesses casos. Enfim, nos outros casos que estão diante dele, que precisam ser decididos dessa crise, esses outros casos conectados com a crise, sobre o qual o Supremo ainda não se pronunciou. Maravilha, gente. Sem precedentes de volta, 2021, semana que vem tem mais. Obrigado e até lá, até semana que vem. Até mais, Valeu. obrigado. Se você gosta do Jota, conheça agora o Jota Pro. Informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. Jota Pro. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais.